Na RW Brasil. Self. Autoconhecimento e expansão da consciência. Com Marcelo Fernandes e Mário Xavier. Muito bem, estamos iniciando o nosso Self desta edição. O Mário Xavier já está conosco aqui, ele é o titular deste momento. E hoje um tema sempre especial. O Mário hoje nos trouxe uma pauta muito interessante que muita gente já se deparou com ela. E eu acho que hoje nós de novo aqui vamos desmistificar um pouco o tema. Eu quero que o Mário apresente o tema. Tudo bem, Mário? Prazer tê-lo conosco aqui novamente. Tudo bem, um prazer voltar. Namastê. Relembrando a nossa conversa, o nosso diálogo, as nossas interações aqui no Self, Autoconhecimento e Expansão da Consciência, não são programadas, não seguem um script, um roteiro pré-formatado, e são um diálogo espontâneo entre eu e o Marcelo sobre temas de interesse genérico, universal, dá para se dizer, sobre autoconhecimento e expansão da consciência, tendo o Self como um indicativo daquela parte superior em nós, o eu superior, a individualidade, o Self na acepção que Jung falava, aquela nossa parte mais íntima, consciente, ou supraconsciente até, que se diferencia da simples personalidade ou do ego, e que pode ser um sinônimo também de uma consciência que é permanentemente em expansão em muitas dimensões. E é isso que a gente trata aqui então. Bom, Mário, hoje nós vamos, só para fazer uma lembrança, contar isso aqui de novo, porque nós estamos no início dos trabalhos e é importante dizer isso a quem nos acompanha por aqui em áudio apenas, como uma rádio normal. Sim. Ou como numa televisão em áudio e vídeo, certo, que é o que nós oferecemos esta opção. certo. Se você ligou agora a nossa rádio e pegou o programa começado, ou se você quiser dar uma olhada nos programas anteriores que nós já fizemos, você vai no nosso site aí, neste site que você está, e procure na programação da RWB, você vai achar a página do Self, e vá até a página do Self, e lá então você terá toda a coleção de programas que a gente vem fazendo por aqui, os chamados podcasts. Você clica ali e vai assistir. Eles já estão disponíveis hoje, Marcelo? Eu vou te dizer que já estão, porque no momento que nós estamos gravando, sim. isso já estará sendo disponibilizado. Tá legal. Então isso aqui que nós estamos fazendo também está sendo gravado. Certo. E isso vai juntar-se então à coleção dos programas Self. Ótimo. É óbvio que qualquer ainda falha que houver, algum atropelo que nós tivermos aqui, a gente antecipadamente já pede desculpas, porque o site tem uma complexidade grande e nós estamos fazendo o que é possível para dar maior qualidade. E muitas vezes o atraso de alguma coisa ou outra é em nome da qualidade, para que a gente acerte bem e coloque no ar quando o produto estiver realmente bem acabado e à disposição. Então nos perdoe por algum atraso na publicação do material, mas é por conta disso, da qualidade. O Mário, a tua sugestão hoje é a autoajuda. Esse tema tão falado por aí, né? O mote que me inspirou a trazer esse tema hoje foi algo que aconteceu há poucos dias, essa semana, que eu, pelo Facebook, pela rede social Facebook, eu recebi uma imagem com um texto que me pareceu algo dessas línguas orientais, que eu não sabia se era o hindu ou o sânscrito, o árabe não era. E eu procurei uma amiga minha do Facebook, que é nepalense, e convive muito com o pessoal da Índia e tal, e perguntei, tu não saberia traduzir, ou não conhece alguém que traduza o que está escrito ali? Era uma frase simples, e ela traduziu prontamente, né? E aí eu agradeci, conversei um pouco com ela. Chamou atenção.
Eu vi que é uma nepalense falando inglês comigo e que mora na Suécia e é uma chefe de sushi lá num restaurante. Sim. Então esse mundo global, né? Mesmo no Oriente, que a gente conhece muito pouco, as pessoas estão se movimentando, indo para outros países, falando outros idiomas e desenvolvendo profissões, atividades as mais diversas. Às vezes não atravessam o Atlântico para cá, mas entre Europa, Oriente, Austrália, as coisas são um pouco mais fáceis, vamos dizer assim, né? Ainda é um território onde eles transitam mais do que nós. Aqui das Américas, vamos dizer assim, América do Sul. Sim. Bom, e aí na página dessa amiga do Facebook, eu ali pesquisando, tentando conhecer um pouco do dia a dia dela, eu vi a reprodução em inglês de uma lista de 25 dicas para uma vida melhor, uma vida mais saudável. E essas listas eu conheço, há listas brasileiras, há listas recentes, novas, autores, essas dicas de saúde, de meditação, de autoconhecimento, elas têm um papel importante. E me fez pensar sobre o tema da autoajuda em geral. Então, uma questão que eu queria trazer hoje aqui, Marcelo, compartilhar com o público é assim, ó. Infelizmente, eu acho que nos últimos anos, algumas pessoas criaram um preconceito grande sobre o termo autoajuda, né? Não vou citar autores que eu sou a favor ou contra, gosto ou não gosto. O que eu acho é que se criou um conceito, talvez mais entre intelectuais ou até acadêmicos e pessoas que supostamente são mais exigentes ou mais criteriosas intelectualmente e que colocam numa vala comum a chamada literatura de autoajuda. Com um certo preconceito até. Às vezes com preconceito rigoroso, assim, com uma... Só um parênteses aqui, um preconceito, mas também um conceito, porque pelo menos eu tenho uma opinião assim, ó, muita gente, e eu vou concordar contigo de não citar nomes aqui, mas muita gente acabou se utilizando, digamos, desta fórmula literária para fazer muito dinheiro, para enriquecer e tal, e de uma forma não muito, digamos assim, aconselhável do ponto de vista ético, né? Então muito se fez nesse negócio e se estragou até o nome. Por isso que eu acho importante recuperar, resgatar, filosofar um pouco sobre a própria questão do termo autoajuda enfocado... Isso tem a ver um pouquinho lá do início do nosso self, que iria ser, e não foi por uma questão muito, que a gente já explicou aqui, muito séria, é o esotérico, né? Sim. Que é outra palavra. A nossa ideia é desmistificar os temas, tornar, conversar, tornar mais claro, popularizar, disseminar mais conteúdos e conceitos que às vezes estavam mais fechados ou resguardados. Mas tu acha necessário, então, esse me parece o teu objetivo, resgatar um pouco a palavra autoajuda? Sobre o viés justamente do nosso programa aqui, que é o autoconhecimento. Sim. Então, assim, uma primeira colocação que eu faria de imediato é assim: que bom se nós pudéssemos olhar a autoajuda como autoconhecimento. Esquecer os autores, os livros, as fórmulas prontas, os preconceitos que as pessoas tenham sobre essa área e desviem um pouco, deixem este lado e alternativamente pensem, deem um pulo, um salto. A partir de autoajuda, como é que a gente pode olhar a ajuda a si mesmo em termos de autoconhecimento? E aí eu te digo com toda a certeza, te digo categoricamente, as pessoas deem ou não esse nome de autoajuda, na verdade não há evolução, não há crescimento, não há vida individual, social, sem as pessoas se ajudarem. Então a gente vai refletir um pouco sobre isso. Né? Elas próprias. Então, assim, se você olhar o caminho de uma criança, de um adolescente, de um adulto, enquanto as pessoas crescem, se estruturam, se formam para a vida, né? Elas recebem ajuda, recebem apoio obrigatório de várias outras, né? O ser humano nasce muito carente, muito dependente, muito incapaz, podemos dizer. Ele não fala uma linguagem, ele não se sustenta sentado, ele não caminha, ele não sabe buscar alimento, ele é muito dependente por muito tempo.
né? Então, ter pai, eu sou pai, muitos viram o crescimento de sobrinhos ou de irmãos. Uma criança até 1, 2 anos inspira muitos cuidados de todo tipo, né? Então, assim, para isso tem mães, antes parteiros, médicos, enfermeiros, educadores, todo um conjunto de ajudas, de apoio, sustentáculos, né? Iniciais, né? de sustentáculos que podem ser olhados como uma ajuda fundamental para alguém se constituir. Então, esse é o primeiro reconhecimento. Há uma tese na psicologia que diz que essa formação, esses sustentáculos são importantes até os 7 anos, mais ou menos. Sim, né? Tudo sim, que se faz até ali é muito significativo. Né? Sobre diversos aspectos, sobre vários, do ponto de vista de várias teorias, o núcleo, a raiz, a estrutura básica da personalidade de alguém fundamentalmente criada, influenciada até os 7 anos. Então, a quantidade de cuidados, né? Em inglês a palavra é to care, a quantidade de cuidados, de atenção, de carinho, de informação, de limites, né? De conhecimento que uma pessoa recebe do outro é impressionante. Então, um primeiro reconhecimento mais humilde, mais singelo, mais tranquilo que as pessoas deveriam fazer é o reconhecimento de que se elas são algo, se elas se tornaram humanas, seres humanos, elas já precisaram da ajuda, do sustentáculo, como tu diz, do apoio intensivo de muitas pessoas. Né? Então, não bastasse isso, o indivíduo tem que ganhar autoconfiança para aprender a caminhar, para aprender a falar, né? Ele faz uma série de tentativas e erros, ele imita, ele ganha segurança, né, gradativa, paulatina. Vamos ficar com o caminhar. Ele leva um tombo, ele tem medo, ele se arrisca, ele vai, até poder correr, né, se sentir livre num parque, enfim. Então, a construção interna do indivíduo se faz muito também pelo apoio que ele recebe, o encorajamento externo e uma autoconfiança que ele vai desenvolvendo, onde ele se ajuda, onde ele se reafirma como um ente, um ego, um ser capaz de executar tarefas, de desempenhar papéis, de ir em busca do que ele quer, do que ele deseja, do que ele precisa e se tornar um indivíduo ativo, mais dono de si, né? De uma maneira mais profunda, pode-se dizer que essa tarefa se estende ao longo da vida e que nós somos seres em permanente aperfeiçoamento, em desenvolvimento, em expansão. Então, voltando, eu acho importantíssimo lembrar, olhar o termo ajuda como algo crucial no que diz respeito aos seres que estão ao nosso redor e uma ajuda e uma confiança que nós mesmos temos que nos oferecer para nos constituirmos e evoluirmos como seres humanos íntegros, saudáveis, continuamente em aperfeiçoamento. Agora, eu acho interessante a gente caracterizar onde é que se encontra o descaminho da autoajuda, dessa expressão. A partir da onde que ela é maldita. Uma queixa que eu ouço frequentemente, um argumento, né? E uma reflexão que eu já fiz, uma crítica sobre uma das grandes prováveis causas desse preconceito gerado em torno da autoajuda, eu diria assim que, em primeiro lugar, é que mesmo que um autor tenha boa intenção, seja honesto, seja correto, seja sincero com o que ele está lembrando, propondo, como uma reflexão de autoajuda, a experiência que ele teve, a experiência que ele propõe, não será necessariamente a experiência exata que alguém precisa para evoluir naquele momento da sua vida. Ou seja, tu pode ter um repertório imenso de conselhos, sugestões, dicas, e não quer dizer que aquilo vá servir ou que as pessoas vão conscientizar a necessidade daquilo
ao mesmo tempo e de forma integral. Então, o primeiro descompasso que se cria, e que é bastante natural, não há nada errado nisso, mas gerou uma reação para as pessoas um pouco mais precipitadas, um pouco mais, talvez até apressadas. Elas criticam que a experiência de vida tem que ser construída com base apenas nas tuas experiências, nas nossas experiências, e que qualquer tentativa que vem de fora, como um conselho de alguém, não serve. É uma postura muito radical, né? E eu acho que antes da gente abolir qualquer literatura de autoajuda, simplesmente porque vem de um terceiro e não serve, porque nós temos que desenvolver sozinho, é uma atitude, como eu te falei, apressada, precipitada e autossuficiente demais, né? Eu estou tentando identificar junto contigo aí essa uma causa, a essa origem é uma causa desse preconceito, né? E que vem muito, como tu disseste no início, vem muito desta, digamos assim, dessa categoria mais intelectualizada, né? Formadora de opinião, né? Elitista muitas vezes. Mas eu diria que com alguma razão até, porque e até tem um pouco de reserva de mercado nisso aí, né? Porque há muita gente que se apresenta como escritor de livros de autoajuda, muitas vezes não são especialistas, não são psicólogos, não são médicos, não são enfim, não trabalham exatamente em áreas de tratamento, né? Sim, sim. Dessas questões, te entendo, né? te entendo. Então são pessoas que ao longo da vida adquiriram conhecimento, são bons palestrantes, né? São pessoas que têm facilidade de expressão, tornam-se um pouco artistas, né? E aí acabam convergindo uma série de atrações, né? Para essas pessoas que precisam da ajuda, né? E talvez aí a origem desse pequeno ciúme profissional, né? É verdade também que a medicina, e eu sou filho de médico, bisneto de médico, trineto de médico, quase fui um médico, quase estudei medicina, depois fiz outras opções, mas assim, ressalvada toda a importância e o papel de uma medicina que nós conhecemos hoje, a medicina às vezes falha ou é incompleta na sua comunicação. A medicina necessariamente não conseguiu educar o ser humano, não conseguiu formar uma sociedade que tem hábitos saudáveis. Vamos ser bem diretos. Há alguns anos atrás, quando a informação sobre cigarro não era tão restritiva, punitiva como é hoje, alguns médicos fumavam ostensivamente, sem se sentir mal, e numa contradição, entende? Claro. Já assim, né, flagrante. Então, os médicos tinham alguns hábitos ou propunham algumas coisas, necessariamente eles não seguiam. E nem toda a medicina ortodoxa resultou num estilo de vida, em hábitos de vida saudáveis. Tanto é que a medicina está se revisando, a indústria alimentícia, os nutricionistas, os enfermeiros, enfim, todas as áreas de saúde. Então, assim, é verdade que pela incapacidade relativa das ciências estabelecidas de fornecerem tudo que um ser humano precisa para se educar e ser feliz e saudável, por outro lado, as religiões, como as religiões estabelecidas também, de algum modo, fracassam em oferecer... Deixam a desejar em relação à felicidade, ao bem-estar humano, né? E o Estado, o chamado Estado, os governos, os entes políticos, as ideologias, os partidos, né? Está mais do que evidente isso no Brasil de hoje também. É um fenômeno mundial, mas nós, nesse junho e julho especial de 2013, vivemos muito isso. É flagrante que os estados, as estruturas políticas, partidárias, ideológicas, também não vêm correspondendo, fazendo a sua parte e honestamente, eticamente assegurando o bem-estar coletivo, individual, num sentido mais pleno. Então, de uma falência relativa da ciência, do Estado, das religiões, eu estou aqui englobando 3 instituições quase sagradas, né, mitológicas, né? É verdade que outros indivíduos,
outros seres humanos a partir das suas experiências, com base nessa ortodoxia científica ou não, com base em experiência política e ideológica ou não, com base em religião ou não, começaram a desenvolver meios, como tu bem colocaste, de professar a sua experiência no sentido de estimular, motivar outro ser humano a viver melhor. E veja bem, eu não vou fazer aqui apologia também dizer que todo mundo que está fazendo isso faz bem feito, que eu gosto e concordo. E que tem boas intenções. Eu acho particularmente que há um grande estrelato entre alguns palestrantes e escritores, mas não é o meu objetivo fazer a gente se prender nisso, mas é um parêntese. Há muita gente fazendo carreira, ganhando dinheiro, numa indústria assim da motivação, da liderança. É um extremo, né? Então, o que eu acho importante é a gente buscar um meio termo, é a gente rever esse tema todo. Velho Confúcio, né? Acho que foi o Confúcio que propôs o caminho do meio. O Buda falava muito no caminho do meio, né? Que quanto mais tu vai para um extremo, mais tu te distancia do meio. E que qualquer forma de viver, qualquer opção que é extremada, ela não é uma opção acertada, porque ela está gerando um desequilíbrio. Tu vai ter que fazer um esforço maior para compensar e retornar ao centro. Então, por isso que ele dizia, o que não deve ser confundido também com um caminho ambíguo, indefinido, em cima do muro, não. Mas ele dizia que tu deve buscar o caminho do meio, que é o que a sabedoria popular consagra, por exemplo, com expressões como nem 8 nem 80, nem tanto ao céu nem tanto à terra. É nesse sentido que ele diz. Então, eu acho assim, a minha experiência e o mote que eu fui provocado, inspirado hoje a conversar, é de que, na prática, nós podemos nos lembrar de alguns pequenos toques, dicas, insights que venham de nós ou de outros, ou até de uma lista de lembretes que nos ajude a nos ajudarmos, entende? Porque o ser humano, diferente do animal, que tem uma programação biológica padrão, o cachorro age sempre de uma certa forma, o leão age de uma certa forma, a planta está cumprindo lá o seu papel dentro da sua espécie, exatamente como as plantas que a antecederam funcionam. E o ser humano tem essa distinção do livre-arbítrio, da evolução, de dar um salto. De ousar e fazer diferente daquilo que aquilo que a gente chama de irracional ou instintivo, né? Ir além, ir além do código, do padrão, da convenção, e ser criativo, inovador, e evoluir, promover um salto de evolução. Aí tu tem artistas, cientistas, místicos, escritores, assim, vários talentos. Não precisa ser talentos excepcionais, ou famosos, ou reconhecidos, mas é a capacidade que o ser humano tem de ser individual, responsável por si, e dar sua contribuição também particular ao mundo, né? De uma forma... Então, eu não sei se a gente já adentraria, Marcelo, ou tu quer fazer uma pausa? Eu estou te propondo... nessa lista... Nós ainda temos aqui, nós estamos com mais ou menos 20 uns minutos. 20 minutos. Eu ainda queria te colocar uma questão antes da gente virar talvez uma página aí. Tá. Essa questão da autoajuda e da gente acreditar tanto, às vezes num livro, acreditar tanto num ideólogo e que vem com uma tese disso ou daquilo, eu estou te propondo o seguinte, que às vezes a gente, e isso eu acho que tem a ver um pouco, eu vou tentar fazer uma ideia da nossa história, né, do povo brasileiro. Sim. Nós passamos por 30 anos de uma ditadura e tivemos outras experiências ditatoriais, né, e que talvez tenha cunhado um pouco essa nossa necessidade de ter um salvador, né, essa coisa meio messiânica, né, e que alguém vai nos dizer como é o certo. Sim. E talvez a gente tenha perdido um pouco o foco
de que muitas coisas podem nos ajudar, e não apenas uma. Sim. Aquilo que a gente... Agora, há pouco tu usaste um termo, não me lembro exatamente qual, mas tu dissesse a falência, né? Sim. Mas eu talvez não dissesse a falência, mas naquilo que aquela ideologia não foi possível alcançar. Sim, sim. Em outras ela foi. Sim, Né? sim. Então, por exemplo, a gente está diante de um governo e a gente espera tudo de um governo. Né? Espera que ele seja perfeito. E ele não é perfeito, nada Não. é perfeito. Nós vamos esperar que o governo seja regular para bom. Né? Então, existem as outras coisas que vão cobrar e que vão ajudar a nossa vida a ser boa, com vários Sim, sim. aportes, né? Com várias Sim. assessorias, né? Sei, sei. Com várias ideologias, né? E não apenas uma. Isso, nesse contexto que tu traz, é especialmente relevante relembrar a importância de cada ser humano, cada indivíduo evoluir por si, ajudando-se e não aguardando apenas soluções externas. E por trás disso há um grande conceito, que é a tal da cidadania. Que a gente fica achando que cidadania é só a parte que toca ao político que se elegeu. E nós parece que estamos de fora desse compromisso. Né? Frequentemente a cidadania é enfocada como um conjunto de direitos que tu tem, mas nem sempre são lembrados os deveres. Né? Por exemplo, já se passaram 50 anos da morte do Kennedy, 50 anos, meio século. Né? E também não vamos... foi um episódio controverso da história norte-americana. Até hoje não se sabe. Há uma forte suspeita de que a morte dele tenha sido planejada, tenha sido um assassinato. Tem filmes, livros sobre isso, exatamente porque ele estava tentando ousar, inovar para além do limite que um conjunto de interesses maiores estava disposto a conceder, a permitir. Mas o Kennedy, no seu momento, se não me falha a memória, foi no seu discurso de posse, eu acho que você vai dizer, foi ele mesmo. Ou num dos discursos de campanha, tem aquela célebre frase: não pergunte, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Que você pode fazer pelo Estado. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Claro, se tu solta essa frase hoje no Brasil, com as pessoas reclamando de saúde, educação, segurança, todo mundo vai dizer, não, mas esse Estado é corrupto, claro, ele gasta, eu já pago muito imposto. As pessoas não gostariam de ouvir um tipo de reflexão dessas. Mas eu resgato aqui no contexto de que, com a mesma veemência que um indivíduo, um cidadão, tem que cobrar um Estado correto, ele também tem que cobrar de si uma cidadania, uma participação cidadã também elevada. E se cada um for fazer a sua autocrítica, nós vamos entrar num território aí muito delicado. Porque eu não vou generalizar sobre os brasileiros, ou os catarinenses, ou os florianopolitanos, a cidade onde a gente vive, mas tu sabes, isso é recorrente, não é porque uma pessoa tem uma posição social, um status, um emprego, um carro legal, que poucos têm, que ele deixa de jogar o cigarro para fora do carro, que já fumar já é ruim. Jogar o cigarro para além de ser uma contravenção, algo que vai... Eu que sou motoqueiro que o diga. Né? Um cigarro no rosto, atrás de um carro, né? É uma coisa que as pessoas não pensam nisso. Então, assim, esse cidadão quer ter uma estrada legal, quer ter tal direito, mas ele muitas vezes não se preocupa. Ele tem cinzeiro dentro do carro, poderia pagar de uma outra maneira, não. Ele joga para fora. O lixo, o destino do lixo, onde tu joga o lixo, como é que tu separa o lixo, né? O que tu faz de um trabalho voluntário ou de um trabalho que vai além da tua obrigação pela comunidade. Então, assim, essa reflexão de o quanto um Estado é imperfeito também deveria ser aplicada, por outro lado, de o quanto os cidadãos deixam a desejar. Esse é um debate que eu não vejo sendo feito no Brasil no momento. Né? E voltando para o nosso assunto, como tu dizia, a crença de se esperar um Deus salvador, um papai do céu que cuida de tudo, um governante, uma presidenta, onde as pessoas projetam
tudo que é problema, vamos falar aqui isentamente, sem defender ou acusar, mas há pessoas que qualquer coisa que acontece é a Dilma, né? Isso pode ser projetado para o Papa, ou para Dilma, Claro. ou para o prefeito, né? Acho que acontece muito isso. Esse prefeito... Então, assim, tu vive numa sociedade tão complexa, com tantas atribuições, com tantos contextos, que não há um ente, um ser, um governante, uma autoridade que dê conta de tudo. Certo. A gente tem que entender cada vez mais que o poder é algo que deve ser descentralizado, distribuído, e que se nós temos representantes, mas nós também temos uma parcela ativa como cidadãos, como indivíduos, que cabe a nós exercitar. Que bom se não precisasse haver essa representação, essa distância, né? O que eu tentei dizer, até para encerrar esse bloco aí, para a gente virar a página, é que ninguém, ideologia nenhuma, ou nenhuma pessoa é detentor da verdade absoluta, né? Sim. A verdade me parece ser alguma coisa feita de várias coisas Sim. importantes e positivas. Verdade, né? Então, por exemplo, eu não vou procurar um dentista se eu estou com uma dor de barriga. Eu vou procurar um médico que trata do estômago. Né? Sim. Então, eu acho que as coisas que nos faltam, as coisas que nos causam ansiedades e necessidades, a gente tem que buscar nos lugares certos, onde a gente, através de um senso crítico, vai buscar no lugar certo. E há várias dimensões de necessidades. Exatamente. Então não há ninguém que possa resolver tudo. Tudo, né? exatamente. Então, assim, escalonar essas necessidades, essas prioridades, entender o funcionamento humano, saber onde procurar e buscar a solução, saber o que dói, a quem reclamar, como resolver, é uma tarefa que não é só de dentro para fora, só de exigir, só de demandar. É uma tarefa também de autoanálise. Aí a gente volta de autoconhecimento. Sim. E por que não dizer de autoajuda? Uhum. Né? O que eu quero aproximar é o conceito de que tu não te conhece e tu não progride, tu não prospera, se tu mesmo não for o teu principal amigo, teu principal aliado, a pessoa que se ajuda. Né? E se tu falares com um terapeuta, um psiquiatra, um psicanalista, as pessoas instituídas científica e funcionalmente de tratar da mente humana, da psique humana, é um conceito muito consagrado na área terapêutica que o melhor terapeuta, a melhor terapia, o melhor sistema não vai funcionar se, em primeiro lugar, a pessoa, o indivíduo, o sujeito, não quiser ele mesmo se ajudar. Certo. Daí a importância, bato na tecla, das pessoas reverem, revisarem o que elas pensam sobre autoajuda. Separando, descolando, por um momento que seja, tudo que elas já ouviram falar de literatura ou de autores. Entendendo que há vários caminhos, né? Que há vários caminhos. Há vários jeitos, né, de encarar alguma coisa. E que, como nós vamos ver no próximo bloco, uma boa prática individual, cotidiana, espontânea, de cada um, individual, singular, pode ser, sim, a lembrança e a prática e a renovação constante de conceitos que te autoajudem. Aí nós vamos... Legal. É um bom início de bloco que vem vindo aí. Só para encerrar essa questão e fazer um resgate até da nossa discussão aqui, eu e o Mário, quando estávamos ainda conversando a respeito de como fazer o selfie, né? O Mário, especificamente, que é o autor, digamos, dessas nossas conversas aqui, o condutor delas, é sempre muito preocupado com essas obrigatórias divisões profissionais, da gente não cruzar os caminhos da medicina, os caminhos da psicologia, né? Sim. E não falar em nome de... Claro. Fazer alguma coisa que outros estudaram para isso e tal. Sim. O nosso papel aqui é trazer ideias, jogar ideias, debates, reflexões, reflexões, né? chamar atenção para reflexão, para investigação. Legal.
Bom, pessoal, foi esse o primeiro bloco. Este é o Selfie pela RW Brasil. Este é um programa tradicional da grade da nossa emissora, que vai se consolidando. Mais adiante a gente vai determinando os horários mais definidos, né? E isso tudo aqui com a ajuda das pessoas que estão nos acompanhando e nos mandando e-mails e oferecendo informações para a gente melhorar o nosso sistema aqui de comunicação. Nós vamos fazer um pequeno bloco, um pequeno intervalo, aliás, e voltamos com a parte final do Selfie desta edição. Você está acompanhando pela RWB. Self, autoconhecimento e expansão da consciência. Com Marcelo Fernandes e Mário Xavier. RW Brasil, o primeiro rádio-jornalismo dedicado à web. A renovação do rádio. Você está acompanhando pela RWB. Self, autoconhecimento e expansão da consciência. Com Marcelo Fernandes e Mário Xavier. Mário, qual é a proposta desse segundo bloco? A proposta é assim, eu não trouxe para o programa uma recomendação exatamente de um autor, de um livro, de uma lista de recomendações, mas eu me sinto motivado a incentivar o nosso público a pensar que cada indivíduo é livre para fazer a sua lista diária, mensal, semanal, anual, para em algum momento da sua vida dar atenção sobre um conjunto de princípios, ideias, pensamentos que possam melhorar o seu dia a dia, a sua vida, independente de uma crença religiosa, independente de uma ortodoxia qualquer que tenha que ser seguida como uma obrigação, mas pelo contrário, como a gente navega hoje em dia num mar de informações úteis, potencialmente benéficas para o nosso autoconhecimento e para a nossa autoajuda. Então, eu tive a ideia, Marcelo, de trazer, a partir desse apanhado que eu encontrei quase que aleatoriamente num site em inglês, aliás, um site não, na rede social Facebook, que eu falei no início do programa, visitando a página de uma amiga do Facebook do Nepal, achei um texto em inglês sobre 25 dicas para uma vida melhor. E eu resolvi ler para ver, bom, vamos ver o que está dito aí. O que eu estou ou não estou fazendo. Exatamente. E esse roteiro, mais do que uma pregação, uma imposição para alguém, serve para a gente refletir até sobre o que nós já estamos fazendo, o que nós poderíamos fazer melhor. Então, desafiador, né? Exatamente. Coisas que a gente ainda tá por... Então eu vou pensar alguns aqui dentro do nosso tempo e vamos comentá-los, né? Essa lista começa assim, ó. Tire de 10 a 30 minutos para uma caminhada todo dia. E aí diz assim, enquanto você caminha, sorria. É o antidepressivo mais poderoso, né? Sorrir. Então veja bem, todo mundo sabe da importância de caminhar, mas nem todo mundo, até nas grandes cidades, consegue praticar isso. Às vezes não acha o tempo, ou a rua é muito barulhenta, é poluída, ou não encontra um parque adequado ou um lugar adequado. Então, assim, eu pratico e incentivo. Eu vou num parque ecológico do Córrego Grande aqui, que é uma unidade de conservação urbana dentro da cidade. Sim. E cada vez que eu estou ali, eu fico pensando como seria importante que cada cidade, pequena, média, grande, metrópolis nem se fala, reservassem pequenos espaços em todos os bairros que as pessoas pudessem caminhar em meio à natureza, né?
Isso pode ser uma proposta política, é uma cobrança cidadã, e é algo que aqui em Florianópolis, eu dou o meu exemplo, eu posso usufruir, uma área pública. Eu caminho não 10, 30, eu procuro caminhar 40, 50, se eu puder, 1 hora. Então, assim... E é uma caminhada, não é corrida. Não né? é corrida. É uma caminhada. Né? Não é feita com tensão. É uma caminhada quase prazerosa. É uma caminhada... Eu diria quase porque tem aquele ritmo, né, que não é exatamente um passeio. Mas né? ela pode ser... Pode ser. Ela pode ser uma caminhada... você pode estar acompanhado, pode ser em grupo e pode estar sozinho. Outras pessoas estão caminhando, mas não me vá com celular, né? Exatamente. Eu vejo pessoal com o celular no bolso, né? Atendendo, trabalhando. Aí não adianta nada, né? Ou adianta pouco. Né? Então se diz assim, ó, caminhar é um dos exercícios mais ancestrais, mais inatos do ser humano. Tu nasce, cresce, aprendendo a caminhar, te locomovendo, te dirigindo. O ser humano era migratório, era nômade no começo. O caminhar é um ato ancestral. E ele mobiliza o teu esqueleto, a tua circulação, faz bem para as tuas vísceras, para o cérebro, para os teus hormônios, ele cria substâncias. Então, assim, há um farto conhecimento sobre o benefício da caminhada. Estou me lembrando aqui do Geraldo Vandré, né? Caminhando e cantando. Também, tu caminha em passeata, em mobilização, caminhada pelo bem, caminhada por isso. Então, assim, o tema da caminhada parece óbvio, mas, assim, ele pode ser relembrado, é uma autoajuda, e eu achei interessante, particular aqui nessa proposta, que é acrescentar isso do sorriso, do riso, da descontração. Porque geralmente às vezes a pessoa caminha muito preocupada, ou tensa, ou pensando, ou querendo chegar a um objetivo, se eu dei tantas voltas, ou caminhei tantos minutos. Eu achei interessante. Eu certa vez, correlato a isso que você está dizendo, certa vez eu ouvi de um terapeuta o seguinte: em momentos que você lembrar, estiver relaxado, pense nas situações engraçadas que você mesmo provocou. Sim. Ou seja, ria de si mesmo. Sei. E se isso não for possível, preocupe-se, porque você não está fazendo coisas engraçadas. E é preciso ser palhaço um pouco, né? Dizer coisas engraçadas e... Né? Humor, né? Humor, brincadeira. Um bom humor, né? Rir de si próprio, né? É o melhor negócio. Então tá aqui a dica, tá uma dica aqui que alguém pode dizer, mas que novidade é essa? Que coisa banal. Importantíssimo. Caminhar próximo do local mais agradável que você puder, em condições ambientais, e se lembrando de sorrir, de rir, de lembrar coisas positivas, humoradas. Essa é uma dica interessante, nova. O sujeito pode pegar um estressado pelo caminho de tá rindo do quê? Pois é. Tá rindo da minha cara e tal. Aí tu fazer o quê? Aí tu ri pra ele e segue adiante. Segue adiante. Bom, o segundo ponto dessa lista, que eu estou pegando aleatoriamente essa lista, diz assim, ó: sente em silêncio por pelo menos 10 minutos por dia. Eu procuro sentar 15 minutos, 20 minutos. O meu mestre recomendava da gente sentar 30 minutos, quando tu puder também. Se eu tenho condições, tenho determinação, eu sento. Mas essa proposta começa aqui mais modesta, 10 minutos. Mas quando você fala silêncio, é um ponto importante, pelo menos para mim. Fiquei pensando eu nisso. Né? Esse silêncio é o silêncio do ambiente ou é um silêncio de você não falar nada? São as duas. A proposta vai e vem. A ideia é tu buscar um ambiente mais silencioso, né? Seja num parque, seja em casa, seja no quarto, pode ser num apartamento. Não vamos muito longe. Se alguém achar que estamos falando de uma utopia, há empresas, aeroportos, vários locais públicos hoje que estão reservando um espaço para silêncio, para funcionários. Ou seja, tentar ouvir o silêncio. Tentar estar circundado do silêncio para poder escutar melhor o seu silêncio ou o seu barulho interno, mas se escutar. Certo. Porque quando a pessoa está distraída, com a sua atenção para fora, com o rádio, com a TV, com o computador, com o YouTube, com
com a rua, com a conversa. Quando está num estado de vigília, que se diz que a frequência, a onda beta, quando está com os teus sentidos ligados, respondendo intelectualmente as coisas e ao ambiente, fisicamente também, sensorialmente, obviamente que essa atenção não poderá estar devidamente focalizada no que se passa dentro. Tu está mais para fora. Então a ideia de tu sentar em grupo ou sozinho, ou no teu quarto, ou no escritório, se tu estiver trabalhando sozinho, hoje em dia muitos trabalham em casa, a ideia é que dessas muitas horas, essas 24 horas que compõem o dia, e das várias atividades que tem na tua agenda, que a pessoa crie um vazio, um espaço de silêncio, um espaço onde ela não está fazendo nada, onde ela se escute, se perceba. Alguém pode chamar de um reabastecimento, de um recarregamento. Até o celular tem que parar para recarregar a bateria. Os carros têm dínamos. Então, assim, nós temos que saber alimentar o nosso dínamo interno de energia e de paz. Então, a dica é essa: sente em silêncio por pelo menos 10 minutos por dia. Algumas técnicas de meditação... Eu ia dizer isso. Né? Isso é uma proposta disfarçada de meditar. Né? É uma proposta que induz, que empurra, que suscita no ser humano esse caminho da introspecção, da interiorização, da meditação. Né? E que, assim, não custa um preço, uma locomoção, um aparato especial. Até te digo mais, Marcelo. Eu lia o Domênico De Masi, já há um tempo atrás, uma passagem dele, onde ele dizia assim que o tempo... Lá do ócio criativo? O autor do Ócio Criativo. O tempo, se tu prestar atenção, o tempo, o silêncio, esses 10 minutos que tu tira para ficar em paz, ainda é uma coisa que não é cobrada, que não tem um preço, que tu tem que te dar esse direito, parar e ficar sem fazer nada. E é uma bênção isso. Ele não usava essa expressão, eu estou adicionando. Acho que é uma bênção humana tu poderes não fazer nada conscientemente para perceberes a paz possível, o silêncio possível, mesmo quando há algum ruído externo, mas que ele não te incomode, que ele não te perturbe, que o teu foco seja mais perceber a quietude e não o barulho. Claro. Muitas vezes a dificuldade de pessoas é ouvir os barulhos de dentro, né? Eles são ensurdecedores muitas vezes, né? Aí, ao a pessoa parar e tentar se escutar e perceber que a sua voz interior, na maior parte dos casos, é um barulho interior, aí o ser humano também está começando a investigar, a tangenciar todo um grande universo interno, subjetivo, que é o foco também mais amplo do nosso programa aqui, autoconhecimento e expansão da consciência. É um trabalho que não tem fim, só tem começo e é permanente, mas que vai trazer benefícios. O susto que a pessoa leve sobre o seu barulho, mas não deve ser um impeditivo. Muito pelo contrário, não. Né? Ele deve ser desafiador. Né? Deve ser desafiador, tá? O que vem por aí? Tem uma outra dica que diz aqui assim, ó: tente fazer pelo menos 3 pessoas sorrirem a cada dia. Isso aí fecha com uma coisa que eu estava dizendo. Às vezes a gente fica tão dentro da nossa rotina, dos nossos objetivos, das metas traçadas, dos papéis que nós temos que desempenhar, dos compromissos que nós temos que representar profissionalmente ou institucionalmente, que a gente perde o humor, a leveza com a gente mesmo e não se lembra, por exemplo, que um comentário no balcão de um cafezinho, de um sanduíche, poderia fazer um comentário, cumprimentar a pessoa que está te servindo com um sorriso. Certo. Ou poderia olhar uma criança e dizer uma brincadeira, uma coisa agradável, ter uma interação simples, pura, com uma criança, um pequeno animal, um gato, um cachorro, ou um amigo, de dizer uma coisa humorada.
Então, assim, uma brincadeira, uma contar brincadeira. uma piada, rir É. de uma piada, né? Então, assim, essa ideia de que tu ri, de que tu não só riste, mas tu fizeste alguém rir ou sorrir, pode ser um sorriso. Protagonista de um sorriso, né? É uma coisa também que não custa nada, né? Claro. E pode fazer uma diferença. Às vezes custa, né? Porque há pessoas absolutamente sem graça, né? Aliás, isso é outro indício de que alguma coisa está errada. Né? Mas eu digo assim, não custa tu teres a atitude de tentar, de fazer. De tentar, né? E não exige assim também, aí tu vê até que o povo... Não precisa ser um piadista, né? Não. E o brasileiro, né? E o povo tem um humor. Claro, Se tu prestar atenção no dia a dia... Os estímulos são muitos. É verdade. Principalmente do noticiário, a classe política. Dá para rir o dia todo. De tristeza, muitas vezes, né? Mas, enfim. Olha só, tem uma dica aqui que é assim, ó. Essa aqui já é um pouco mais psicológica, mas muito real também, que diz assim, ó. Não desperdice a sua preciosa energia com fofoca, energias vampirescas, né? É uma lista aqui, ó. Sim. Assuntos do passado, pensamentos negativos ou coisas que você não pode controlar. Bom, essa dica aqui dá para fazer um livro. Aliás, eu acho que todas, hein? Acho que todas propõem uma bela explicação, pelo menos, né? Mas vamos ver uma modesta lista que cabe numa lauda de papel. Tá, mas vamos pegar essa que eu fiquei curioso. Vamos pegar. Essa do vampiresca aí. Bom, o é o seguinte. Que é isso? É o seguinte. Então vamos conversar aqui. Não desperdice sua preciosa energia com fofoca. Isso aqui é o seguinte. Uma coisa é tu brincar ou contar uma história engraçada, ou eventualmente fazer uma fofoca, vamos dizer assim, de menor gravidade, de uma coisa light, né? Embora... Tem pessoas que vivem falando da vida do outro, do problema do lado, do vizinho, do escritório, do trabalho. Isso vai para a TV, isso vai para alguns programas de rádio, isso vai para algumas colunas de jornal. Há programas de televisões especializadas nisso, né? E que então, de grande audiência, o que mostra essa fragilidade humana aí, né? Então, assim, a pessoa que está preocupada com que está voltada para a sua evolução, que quer o seu bem-estar, que é o bem-estar do outro, ele mede mais as palavras, as emoções que ele está investindo, porque toda a comunicação é um investimento de energia. Talvez as pessoas não qualifiquem, não meçam assim, mas toda a interação humana é uma troca energética, é um foco, é uma atenção que tu está dando e há uma energia implicada naquilo. Há pessoas que gastam muito tempo falando fofoca, falando mal, puxando assuntos assim, negativos, que não vão contribuir em nada. Então esse é um alerta. Não desperdice sua preciosa energia com fofoca. Energia vampiresca é um termo meio duro, meio pesado, eu não uso habitualmente, mas baseado no conceito de vampirismo, de sugar o sangue de alguém, muitas pessoas não se dão conta de que, ao enfatizarem aspectos negativos, né, problemáticos, ao focarem a sua atenção apenas em assuntos densos, pesados, elas estão alimentando, praticando uma espécie de vampirismo. Sim. Porque se não é o sangue da pessoa que está sendo extraído, mas é uma... se nutrindo de uma energia negativa. Né? Potencializando. Emocional, intelectual, né? Tu estás te carregando, te saturando, né? Te trazendo, incentivando energias que são destrutivas, que são consumidoras, que vão te cansar, que vão te esvair, ao invés de te alimentar. Bom, isso tudo tem muito a ver com o sentimento do ódio, né? É uma gama de sentimentos, uma gama de sentimentos humanos, que podem ser tristeza, infelicidade, frustração, recontar ódio, coisas raiva, inveja. Alimentem essas coisas.
Me chamou a atenção uma aí, hein? Bom, essa lista fala aqui genericamente sobre assuntos do passado. Isso me chamou a atenção. É claro que o ser humano tem história, que todo mundo tem um passado e que compreender a história, o passado, é um ato importante de discernimento, entendimento, de superação, até para transformar o presente. Só que as pessoas têm que medir na sua vida pessoal, na vida social, na vida política, na vida em geral, o quanto que apenas alimentar o passado te resolve, te ajuda a viver melhor o presente e a construir um futuro, né? Ou seja, o ser humano tende a ter um apego. Às vezes que o passado era melhor, o que no meu tempo, né? O que não é feliz hoje porque aconteceu tal coisa no passado. No meu tempo é brabo, né? O tempo é o agora, né? Fora, tempo... fora assim o que eu me lembro, por exemplo, durante muito tempo se fez filme sobre a Segunda Guerra, sobre o massacre de índios lá nos Estados Unidos, sobre tu faz filme sobre catástrofes e as pessoas ficam falando, incentivando aquilo. Então, uma coisa é tu mostrar um fato para denunciar, para explicar, para a humanidade evitar. Do ponto de vista histórico, né? Outra coisa é tu ficar remoendo esse passado de onde não vai nascer nada novo apenas por apego, entende? Então tem que haver, o ser humano tem que aprender a se desprender de conteúdos do passado que são negativos, que são destrutivos até e que não cooperam nem com o presente nem para projetar um futuro melhor. Bom, pensamentos negativos é outra coisa, né? Que as pessoas vivem num mar, às vezes, de pensamentos negativos e não se dão conta. Passam adiante, passam pela internet, passam para a família, passam para o filho, passam para o cachorro, passam para o vizinho. E é interessante, às vezes a gente não sabe por que está cansado, né? Sem ter feito nada de efetivo, né? Mas por conta desses pensamentos que levam energias, né? Levam. Porque o ser humano ainda não estuda quase, não tem muita consciência. Por exemplo, eu recordo que eu era muito jovem e li um livro oriental sobre a yoga do pensamento, né? Existiram culturas que há muito tempo já pensavam sobre o efeito dos pensamentos em termos de saúde. A nossa sociedade, infelizmente, a ocidental, a sociedade onde nós vivemos, de um modo geral aqui, ela não costuma pensar assim sobre o impacto do pensamento em si. Se é uma batida de carro, se é uma questão econômica, se é até uma questão de corrupção financeira, as pessoas têm essa sensibilidade. Mas ninguém necessariamente reflete muito sobre o impacto mais sutil, mais psicológico, mais energético da atuação do próprio pensamento. E se tu exercitasse mais isso, tu perceberia que pensamentos positivos geram um tipo de consequência, os pensamentos negativos geram outra. E não é que tu possa te proteger e só ter pensamentos positivos e vai criar uma barreira, uma cegueira. Só quero falar de coisa boa. Não. Não é isso, né? Não é isso. A realidade é composta do bom e do mal. Claro. Tu tem momentos de mais felicidade, mais tristeza. Há notícias realmente boas, há notícias ruins. Mas a questão o alerta é não desperdiçar energia com pensamento negativo. Claro. Se uma pessoa repetidamente dá muita atenção ao negativo, disso, né? Isso acaba tendo uma influência no que ela é, no que ela faz, né? Inclusive no coletivo que ela vive, né? Quer dizer, torna o ambiente todo... E tem uma outra colocação aqui, que a nossa sociedade está começando a pensar coisas que nós não podemos controlar. E isso é uma reflexão muito rica, assim. A pessoa começar a fazer distinção na sua vida de que fatores ela realmente controla ou não controla. Porque se a pessoa for examinar as causas do seu estresse, do seu descontentamento, da sua infelicidade, da sua desarmonia, frequentemente ela vai encontrar possivelmente causas que ela se preocupa com coisas que ela não tem controle.
E isso causa um desgaste para ela. Mas mesmo assim... Mas é interessante isso aí que tu está levantando, Mário, porque é um pouco assustador a gente encontrar coisas, estar diante de coisas que nós não controlamos. Mas eu vou te dar um exemplo. Por alguma razão. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Como assim não controla? Então eu vou dar um exemplo para trazer para uma realidade, para a realidade orgânica do coração, do batimento cardíaco, do teu estresse emocional, mental, mas numa situação cotidiana. E que eu ouvi de um médico na TV esses dias. Um médico muito experiente, um cardiologista. Ele dava a seguinte explicação, e isso é muito mais válido para centros como São Paulo, grandes centros que as distâncias até urbanas são maiores, mais congestionadas. Não que aqui em Florianópolis nós estejamos livres disso, mas ele dava um exemplo assim, ó. A pessoa tem um voo marcado para tal horário. Ela, apesar de ter tomado as precauções e providências para sair dentro de determinado limite que ela deveria estimar do tempo para chegar até o aeroporto, acontece um acidente fora do teu controle, aí tá. Ah, sim, tá. Um fato, e tu estás a caminho do aeroporto e o congestionamento está imenso e é bem provável que tu não vá chegar a tempo. Então ele dizia assim, ó, tu tem duas opções do ponto de vista mental, emocional e orgânico. E ele é um cardiologista. Tu podes ficar 20, 30, 40, 50 minutos, uma hora com aquele problema e sofrendo. Eu não vou conseguir chegar. Não vai dar certo. Mas que barbaridade. Eu vou perder. Ele dizia que isso causa um desgaste no teu orgânico, ao teu coração, ao teu estresse, no teu nível de estresse, que vai te prejudicar a saúde e que a soma desses fatores no cotidiano, se tu tem esses eventos muito repetidamente, tu vai aumentar os teus riscos de ter uma pressão alta. Né, sim, mas e aí, diante disso, o quê? Ele dizia, não é nem o conselho da lista meu, ele como cardiologista, ele dizia, desista da viagem. Aceite que o máximo que poderá acontecer é que você perderá esse voo. Mas não há mais nada a fazer naquela situação, né? É tu reconhecer o limite de algumas situações e dizer, bom, eu vou relaxar porque não vai ajudar em nada a minha atenção. O carro não vai poder sair do lugar, eu não vou voar daqui, o voo não vai. É nesse aspecto. Agora eu entendi o que o fora do o não controlar, né? Eu imaginei que se alguma coisa, alguma ansiedade, alguma vontade, algum desejo, não, fatores alguma externos, paixão. não, fatores externos que vêm do meio ambiente podem envolver pessoas, quer dizer, o leque seria grande, a gente poderia fazer um programa. Aliás, não sei com quantos minutos a gente ainda tem para ver. Nós estamos já nos encaminhando para o final. Encaminhando. Estamos a 26 minutos aí. Então vamos ver se a gente pensa algum outro aqui para. Temos mais 4 minutos. Ah, é? Então vamos ver se a gente pensa um para fechar aqui, ó. Você está trazendo pautas de programas aí, pautas, né? Não leve você tão a sério. Ah, isso é. Tá? Isso é muito então, complicado, assim, ó. Né? Então, assim, isso não é uma fórmula simples. Isso não é uma fórmula simples. E a gente não pretende também dizer ou propor como é que cada um vai praticar isso. Mas é o reconhecimento do seguinte, ó. Se uma pessoa for levar tudo na linguagem mais gauchesca, né, de algumas regiões do Brasil, a ponta de faca. Se uma pessoa for levar tudo a ponta de faca, for levar muito a sério, for ser muito radicalmente posicionada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias, essa pessoa vai ter um grau de estresse, de incomodação consigo, com os outros, com a realidade muito grande. Então, estou me lembrando aqui do Pereio, Paulo César Pereio, sim. Que é gaúcho, que diz que é impossível ser gaúcho, né? Porque é tudo na ponta da faca, é tudo a última coisa que se faz, parece o último segundo de vida, né? E as coisas não são assim, né? O Niemeyer, o velho Niemeyer, ele fazia uma frase muito bonita que tem a ver com isso que você está dizendo. Ele disse, nada é tão importante. A vida é um sopro. Né?
né? Quer dizer, nada é tão importante assim que motive um desespero, um pânico, uma ansiedade incontrolável, né? Então essa sintonia fina de relativizar o que exige a tua mobilização pronta, radical, rápida, emergente, no sentido de emergência, né? Nós temos que aprender a desenvolver. Tem algumas profissões, eu vou dar um exemplo extremo, tem algumas profissões que, se não fizerem isso, elas não conseguem executar o que elas têm que executar. Por exemplo, quem lida um bombeiro, ou quem lida com uma emergência, o que nós achamos que é grave, que a gente não consegue lidar, para eles é o cotidiano. Se alguns médicos, ou socorristas, ou enfermeiros fossem se tensionar totalmente diante de algumas situações, eles não resolveriam aquela situação. Então, um controlador de voo, né? De um aeroporto, né? Que são coisas de alta sensibilidade, de né? vida ou morte. Vida ou morte. Vida ou morte. Então, assim, nós temos que desenvolver uma escala, e isso é trabalhado ao longo da vida, a gente tem que rever qual é a prioridade, a intensidade com que a gente se coloca diante de certos problemas, e se eles exigem tanta seriedade, tanta atenção, ou até se essa atenção ajuda ou prejudica na resolução. Então é uma dica aí que fica, não sei se dá tempo, a gente puxa uma outra. Olha, a gente já está sobre a hora. Sabe o que eu vou te propor? Talvez divulgar o site de onde foram tiradas essas frases aí. Na verdade é uma página pessoal. É um Facebook, né? É um Facebook. Mas eu encontrando alguma coisa, eu com prazer trago num outro programa, a gente informa o endereço. Manda pra gente, botamos na página aqui. Botamos. O link aqui dessas frases, ou as próprias frases mesmo aqui, fazendo a devida divulgação da fonte. Pessoal, nós estamos concluindo o Selfie de hoje. Mário, mais uma vez, muito obrigado. As pautas do programa estão abertas. Mais uma vez eu faço o convite, escreva para a gente, vá no topo do site, o link contato, você pode escrever, e também as páginas específicas de cada programa. O Selfie tem lá a sua. Se você perdeu o programa de hoje, pegou só no finalzinho, ou queira escutar os outros que nós já fizemos, lá estão todos os programas colecionados lá para assistir a qualquer tempo. E que cada um se sinta motivado a elaborar a sua lista própria de autoajuda, com essa atitude positiva e prática de melhorar, aperfeiçoar o seu dia a dia, viver melhor. Tá certo. Mário, um abraço. Até a próxima. Namastê. Foi o nosso Selfie. Obrigado. Pela RWB você acompanhou Self, autoconhecimento e expansão da consciência, com Marcelo Fernandes e Mário Xavier.